compartilhar aqui a nossa tela. Então, do último aula ali que eu mandei para vocês, né? Tínhamos começado a falar já sobre controladores por realimentação. Da aula anterior que a gente teve aqui, né? Como é que chama? Síncrona, né? A gente estava conversando sobre um exemplo que tinha um tanque de mistura que tinha um atraso. Lembram ali, θ 1, θ 2? Estávamos analisando aquele tanque e encontrando ali, então, o comportamento da saída da concentração no tanque, devido a que havia uns retrasos ali entre o pé do tanque, o sensor, e depois tinha um outro retraso que ia até a descarga dentro do tanque, a segunda descarga dentro do tanque. Eu deixei ali o exemplo para vocês, até para vocês fazerem ali no Silab e tal. Depois, na aula seguinte, que foi a aula assíncrona, eu passei um vídeo para vocês, onde já a gente começava a falar ali sobre controladores por realimentação, né? Que é, de fato, né, o nosso interesse aqui nessa disciplina, metade dela que foi aí até agora. Ela trata mais sobre a questão das plantas, de como que a gente modela as plantas, e o que a gente vai fazer agora é como é que eu faço para que o sinal, para que o valor da variável controlada seja aquele valor que eu quero. Então, eu só vou dar uma breve passada por aqui. Então, o que a gente tem, né? Nós temos, então, em geral, o que nós temos? Nós temos uma planta, tá certo? Aqui, a planta, o processo, se você quiser, né? E nessa planta, então, nós temos umas entradas que tem dois tipos de entradas que são perturbações. Deixa eu fazer aqui um pouquinho mais afastado. Temos, então, entradas de perturbação, que são aquelas que você pode talvez medir, mas você não pode trocar o seu valor. E temos as entradas que são as variáveis manipuladas entrando. Então, essas daí, ambas elas entram, né? Umas a gente joga por aqui e estas outras a gente joga por aqui. E na saída nós temos, então, a nossa variável controlada. E o que nós fizemos até agora, né, é ver como que eu modelo esta planta aqui. Então, esta planta a gente fez umas contas ali, descobriu aí, analisou que ela saía de uma equação de conservação, tá certo? Que dessa equação de conservação, em geral, era uma equação diferencial, tá certo? Que ela poderia ser linear ou não. Caso ela fosse linear, o que a gente fazia? Se ela fosse linear, a gente ia atrás de representar ela em variáveis de desvio. Se ela fosse não linear, a gente ia utilizar, então, as séries de Taylor para linearizar. Séries de Taylor. E quando a gente aplicava essa jogada das séries de Taylor, apareciam as variáveis de desvio, apareciam naturalmente. Você não precisava depois buscar as variáveis de desvio, elas já apareciam. A partir daí, o que a gente fazia, então? Utilizava a transformada de Laplace para levar esse problema de equação diferencial para uma equação algébrica, né? Então, eu tinha então agora uma equação algébrica em S, né? Equação algébrica. Uma equação algébrica em S, que seria o meu Laplace. E o que nós tínhamos, então, a partir daqui, era que a gente encontrava a função de transferência da planta. Essa função de transferência nada mais era que a saída em S sobre a entrada em S. Então, o que acontece? Essa saída aí sobre essa entrada, em Laplace, ela ia me representar com a função de transferência. Se o que eu quero, a função de transferência, se o que eu quero é saber a saída, então basta multiplicar a minha função de transferência. Basta multiplicar a minha função de transferência pela entrada, né? Se você multiplica a função de transferência pela entrada, você vai obter a saída. Logicamente, a entrada tem que estar em Laplace também.
Beleza. Só que eu acabei de falar aqui que poderia acontecer que eu tivesse variáveis de perturbação e variáveis manipuladas. Então, o que acontecia, né? Vamos só escrever uma equação aqui, um exemplo. Eu teria, por exemplo, que a temperatura na saída. Imagina que a temperatura fosse a variável de saída. A variável que eu quero controlar, a variável controlada. Então, ia ser igual a alguma coisa aqui, tá? Vou escrever aqui xxx multiplicado pela perturbação. Vamos colocar aqui temperatura, vamos dizer que fosse o calor. Calor em S, imagina que fosse a perturbação. Mais alguma coisa multiplicada pela, sei lá, esse dali é o calor pela vazão. Não sei, tá? Só estou inventando aqui umas variáveis. O que eu quero dizer também em S. Esse aqui é um caso típico em que você tem, então, a tua saída em função de uma entrada e função de outra entrada. Possivelmente uma delas é manipulada e a outra perturbação. E esta aqui, então, é a tua saída. Beleza. Até aí, então, o que acontece? Se você me diz como que as tuas variáveis de entrada estão variando no tempo, eu vou te dizer como que a variável controlada varia no tempo, né? Você me dá as duas entradas e eu te digo a saída. Aí vimos como fazer isso aí, né? As entradas usávamos lá, né? Se era um degrau, se era uma rampa, se é um seno, enfim, você vai simplesmente ir na tabela de Laplace, encontrar qual é a correspondência e vai resolver isso aí. O que a gente vai fazer agora é o quê? Né? A gente vai fechar esta malha, vai medir aqui com um instrumento de medição. Instrumento de medição. Vamos pegar o valor da variável controlada. E o que a gente vai fazer com esse valor? Depois que a gente mede ele, a gente vai comparar esse valor com o valor de set point, onde o valor de set point é o quê? É o valor desejado para minha variável controlada. Desejável da variável controlada. Né? Lembrando que a variável controlada é essa que está saindo aqui, né, na saída da planta. E como que eu faço essa comparação? Essa comparação simplesmente é entrar com o desejado somando e entrar com a medição atual subtraindo. Com essa informação, eu vou obter aqui o que sai desse comparador aqui, que a gente chama de erro. Então, vamos até fazer de outra cor aqui, ó. Vai sair o erro. Esse erro eu vou colocar ele sobre um controlador. Essa laranja aí vai ser o controlador. Esta saída daqui chama-se de erro. E com essa saída, aí eu vou aplicar ela sobre a planta, né? Aqui, às vezes, pode aparecer aqui uma caixinha que a gente chame de... Fugiu a palavra aqui, esta aqui. Opa. Esse aqui, ó, elemento final de controle, tá? Elemento de controle final. Pode aqui ter uma caixinha, então, que seja o elemento de controle final ou elemento final de controle. Certo? Seria esta caixinha preta aqui. Beleza, e aí o que eu espero que aconteça? Você tem um valor na variável controlada, sei lá, 10, mas você na realidade quer 30. Então, quando você rodar esse sistema aqui, inicialmente vai ter um erro que é quanto? 30 menos 10, vou ter um erro de 20, vai entrar neste controlador aqui, esse controlador vai fazer uma conta com um erro e vai dar um valor para a variável manipulada, para o elemento de controle, né? E aí ele vai abrir ou fechar mais, sei lá, dependendo do que a variável manipulada é, e vai tentar levar aquele erro para zero. É isso aí.
Tá certo? Isso foi explicado na aula passada, tá? Esse daqui é o sistema completo, né? E as perturbações podem acontecer aí, e nelas eu consigo até medir elas, mas eu não consigo controlar elas, manipular elas, dizer que valor eu quero para cada uma delas. Beleza, então vocês já viram isso aqui, né? Esse aqui é um outro exemplo, é um pouquinho mais completo, sobre transmissor, o sensor, a entrada de calor, né? O que eu estou controlando aqui. Foi falado aqui de um outro exemplo aqui de sensor de transmissor de fluxo, né? O controlador de fluxo, né? O FT, o FC. Estas aqui essa aqui é simbologia, né? Que a gente vê lá em instrumentação, tá? A simbologia dos processos, dependendo da variável que você está medindo, né? Que você está controlando, né? Se é temperatura, se é calor, se é vazão, enfim, do que seja, né? Então tem umas letrinhas ali especiais, dependendo de onde que o instrumento está colocado, se está colocado lá na planta, se está colocado numa sala de comandos, enfim. Isso daí é tema de instrumentação. Vocês viram aqui sobre a questão do controlador, né? O controlador, então, ele vai, de forma rigorosa, vai conter aqui, né? Esta parte aqui, deixa eu desenhar aqui de uma outra cor. A gente poderia chamar esse controlador de tudo isso aqui, né? Então você entra com o set point, entra com o valor da medida e ele manda a saída para a planta, né? Esse daí seria o que a gente chama de controlador. Que seria este controlador aqui, ó. Entra com o sinal da variável que você está controlando, a medida real. Entra com o valor de referência. Esse aqui realmente entra, tá? Não é sai não. Aqui entra o valor de referência. O valor de referência é o mesmo valor desejado, ok? O mesmo set point. Isso entra, este aqui também entra e você tem então um sinal que vai para o controle, para o elemento de final de controle. O sinal de controle, né, que é esse P ali, que vai atuar sobre a tua planta. Então aqui está definido o erro, tá certo? O erro é o quê? O desejado menos o real do que você tiver. Às vezes, você tem com que esse valor desejado é constante, né? Então, se ele é constante, né, você quer que a temperatura desejada no quarto, você está controlando a temperatura de um quarto, a temperatura desejada é 20 graus. Você coloca em 20, ficou ali quieto em 20, aí você abre a porta, a temperatura cai, o sistema leva ela outra vez para 20. Abre a janela, fecha a janela, entra gente, sai gente, ele vai tentar sempre levar a temperatura para 20. Quando você tem esse valor de set point constante, ele é sempre o mesmo, ele não muda no tempo, a gente costuma chamar isso aí de regulador. Quando ele varia, tá certo? Então você diz, olha, eu tô fazendo um bolo lá e o bolo precisa que a temperatura do forno, que está primeiro em 20 graus Celsius, ela vai aumentando lentamente. Em uma hora ela tem que chegar em 350, logo ela tem que se manter em 350, logo ela tem que cair para 100, logo tem que subir outra vez. Então, se essa variável desejada, essa variável de referência ou set point, ele varia no tempo, a gente chama isso aí de forma rigorosa de controlador, tá? Então, regulador e controlador. Vimos aqui um pequeno exemplo de que o que seria o valor do controlador, né? Então, o sinal que sai do controlador, ele é composto de um sinal do controlador no regime permanente e depois de um sinal que depende do erro, tá certo? Esse daqui é o erro. Esse daqui é o erro, esta variável aqui. Tá certo? Então, se você não tem erro nenhum, esta segundo termo aqui ele vai se cancelar. E você vai mandar, então, o teu sinal de controle vai ser esse valor P traço ali, P barra. Ou seja, que é o valor de controle do regime no regime permanente. Tá tudo funcionando bem. Caso apareça algum erro, ou seja, o que seria o erro? Que o valor desejado da variável e o valor da variável real são diferentes. Então vai aparecer um erro. Então vai aparecer esse segundo termo aqui, ele vai existir. E nesse caso aqui, então, ele vai fazer uma correção multiplicando o erro vezes o KC que está ali, que seria o ganho do controlador. Esse KC aí seria o ganho do controlador. Beleza. Eu tô só repetindo, tá, o que foi passado nesse último vídeo da aula de quinta-feira. Vocês dão uma olhada lá, então, este KC aqui. Vocês veem que nesse caso aqui, a parcela devida ao erro, ela é proporcional ao erro, né? Eu estou multiplicando o erro por uma constante.
Mas eu posso fazer, tem uns outros dois controladores bem conhecidos que, em vez de ser proporcional ao erro, tem um que é função da derivada do erro e tem outro que é função da integral do erro, tá certo? Então, a gente chama isso aí do controle P quando ele é proporcional, D quando ele é derivativo e I quando ele é integral, integrativo. E você pode misturar eles, combinar eles, tá? O proporcional com o integral, então fica PI, proporcional com derivativo fica PD, todos juntos fica PID, né? Proporcional, integral, derivativo, etc. Beleza. Falamos então aqui também um pouco sobre a questão do sinal, tá certo? Deste ganho K aqui. Qual é o sinal desse ganho K? E vimos que o sinal dele mais ou menos vai depender de cada caso, tá? Então você tem que fazer um raciocínio ali pensando o que acontece, né, se a variável de controle está maior do que eu quero. Então, se ela está maior do que eu quero, o que eu tenho que fazer? Fechar, diminuir ou aumentar a variável manipulada? E desse raciocínio que você faz, você vai encontrar qual é o sinal do teu controlador, do teu ganho, se ele tem que ser positivo ou negativo. Que é isso aqui, olha só, né? Então, aqui, no caso de que o teu erro, se ao aumentar o erro, você tem que aumentar o teu sinal de controle, então você tem aqui esse tipo de inclinação, você chama isso aí de atuação inversa. Se, no teu caso, ao aumentar o erro, você tem que diminuir o teu valor de P, então, nesse caso, você chama isso aqui de ação direta. De acordo? Novamente, isso aqui depende, caso a caso, cada planta tem a sua característica. Muito bem. Pessoal, eu vou ter que assinar um documento ali da questão da reunião que a gente estava agora e já venho aí. 2 minutos, um segundo só. Um segundo não, 2 minutinhos, já estou aí. Beleza, vamos continuar aqui. Ok. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá. Dos que estão aqui, né, na sala agora, Maria Eduarda, Marcel, Lígia, Bruna, tal, ficou claro para vocês a questão do raciocínio do que acontece quando você tem um controlador proporcional somente, K aqui, tá certo? E você tem um degrau na entrada que acontece com o erro. Vocês viram isso ali no vídeo, né? O que significa que eu tenho um degrau na entrada? Imagina que a tua referência é, por exemplo, 10. E você tem na tua temperatura aqui, na tua saída, você tem 10. Ou seja, você está onde você quer estar. Tudo está funcionando perfeito. De repente, você diz, sabe que eu não quero mais 10, agora eu quero 20. O que acontece quando você passa de 10 para 20 aqui? Quando você passa de 10 para 20, o teu erro, ou melhor, Ctrl Z, o teu set point aqui, a tua referência R, ela vai passar de 10 para 20. Ela vai fazer assim. Tá certo? Passou de 10, que era aqui embaixo, para 20. E o que você espera que aconteça? Você espera que este 10 aqui, que era a tua temperatura na saída, passe também de 10 para 20. Claro, nesse caso aqui, esse aqui é o tempo, né? Rodando. O tempo rodando aqui e o tempo rodando aqui também. Você espera que ele passe de 10 para 20, mas logicamente não vai ser naquele instante, mas você espera que de alguma forma ele saia daqui
e depois de algum tempo ele chegue no 20 e fique ali quieto no 20. Só que você pode fazer uma análise do que acontece com essa saída T quando a referência tem um degrau na sua entrada. Porque o que acontece? Se isto aqui dá certo, ou seja, se a saída passa de 10 e depois de um tempo se mantém constante em 20 ali, opa, se ela sai em 10 e depois ela chega nos 20, o que significa? Significa que no final das contas o erro, tá certo? Ele vai tender para zero quando o tempo, né, tenda para infinito. Né? Quando você tem aí que se o teu sistema funciona certinho, o que vai acontecer é que o erro, quando o tempo começar a crescer bastante, esse erro vai ir tendendo para zero. Então, o que foi feito aqui nesta parte é a seguinte questão. Se eu tenho uma planta, nesse caso, essa planta ali é de primeira ordem. Dá de enxergar que é a planta de primeira ordem, né? Tranquilo? Bruna, tá vendo ali que é a planta de primeira ordem? Bruna, Guilherme, tá vendo ali que é a planta de primeira ordem, Guilherme? Tô vendo. Por que tá vendo que é de primeira ordem? Porque é uma reta? Não, a planta. Tô falando da planta. A planta. Isso. Por que ela é de primeira ordem? Ou não é de primeira ordem? Tá conseguindo ver quem que é a planta aí, entre esses blocos que eu tenho? Eu li o KC, o 1 sobre mais o del S mais 1, isso? Não sei, eu que tô perguntando. Qual desses blocos é a planta para ti? KC? Não. O KC é o controlador. Olha aqui, ó, desse desenho que eu acabei de fazer aqui em cima, ó. O KC é este controlador aqui, ó. E a planta é esta que está aqui. Então, no nosso exemplo aqui, a planta é este bloco aqui, é a planta. De acordo? Sim. Beleza. Tu consegue enxergar aí que essa planta é de primeira ordem? Olhando para essa função aí, ou não consegue perceber isso aí? É porque só tem um denominador, né? Porque o denominador é um polinômio que é de grau 1. Tá certo? Isso significa que é de primeira ordem. Se fosse lá embaixo tivesse um s quadrado, então seria de segunda ordem, e se fosse um s ao cubo seria de terceira ordem, e daí para frente, de acordo? Então, o que acontece? Se eu tenho esse sistema aqui, e na entrada eu sofro um degrau, aqui eu coloquei um degrau de 10, né? De 10 para 20 tem um degrau de 10. Mas poderia ser um degrau qualquer aí, de valor m, um valor qualquer aí. Eu quero saber se esse sistema ali, depois de que passe muito tempo, eu quero saber se o sistema vai chegar onde eu queria que chegasse. Então, eu quero saber que depois que passe muito tempo, o erro vai se transformar em zero. Isso aqui, ó. Isso aqui que eu quero saber. Isso aqui vai acontecer? Essa é a pergunta, de acordo? Eu tenho uma planta de primeira ordem com um controlador proporcional, ou seja, esse KC ali é um número, é uma constante somente. A pergunta é, depois de que passe o tempo, esse controlador proporcional vai conseguir resolver o meu problema de levar a saída para o valor que eu desejo, ou seja, a temperatura na saída vai chegar a ser 20, ou seja, o erro vai ser zero. É a mesma coisa, tá? Dizer que a temperatura na saída vai ser 20 é a mesma coisa que dizer que o erro vai chegar a ser zero. Então, como que você pode fazer essa análise? Deixa eu ver aqui um segundo se já chegou aqui o esquema que eu tenho que assinar. Ai, ai, ai. Então, quem mais está por aí? Lígia, tá aí, Lígia? Oi, professor. Então, Lígia, essa equação aqui tá clara para ti? Essa equação aqui de azul escuro? Aham. De onde saiu isso aí?
O RS é o erro, ele é igual ao R, que é a entrada, né? Isso, esse R aí é o set point, é o desejado, é a variável, o valor que eu quero, tá? Uhum. Aquilo ali é um cada sensor, menos cada sensor? Isso, exato. É menos o medido vezes T de S? Que eu não sei o que é. Isso, porque olha só, olha o raciocínio aqui, ó. O que o erro é? Olha lá, marquei de verdinho ali, ó. O que o erro é? O erro é a referência mais menos isto aqui, ó. Menos essa setinha verde. O que essa setinha verde é? Essa setinha verde é o que vem aqui, setinha preta, vezes o quê? Esta caixinha. O que é setinha preta? O que é setinha preta? O que tá saindo, é a saída. Isso é a própria temperatura, né? Aqui, ó, a temperatura, esse T ali. Esse T sai para lá e sai para cá para baixo também. Então, esse T é este aqui, ó. Que multiplica pela caixa vermelha, que é o K do sensor. Opa. Que é o K do sensor. E isso daí é que eu vou subtrair do R, tá claro? Sim. Beleza. Por outro lado, o que é o T? Esse diagrama de blocos está tudo em Laplace, tá? Perdão. O que é o T? Tu mesmo, Lígia. O que seria o T aqui? Esta linha preta é o T, né? Dissemos. Beleza. Como que você calcula o T? Olha para trás dele, o que ele é? Ele é essa função da planta de primeira ordem. Vezes o quê? Vezes o P, que é o valor no steady state. Não. O que é este P aqui? Esse valor... Esse é P a saída ali... do controlador, né? Exatamente, é a saída do controlador. Lembra, o que o controlador é? O controlador recebe o erro, tá vendo ali no bloco? Recebe o erro, faz uma conta com ele, que neste exemplo exatamente a conta só é multiplicar o erro vezes o KC, que é um número. Mas novamente, a gente vai ver mais na frente outros controladores, que não é só multiplicar, tem uns que são que derivam o erro, outro que integra o erro, outro que combina tudo, mas por enquanto o controlador só é uma multiplicação. Então aqui, o que seria o P? É a saída, é o sinal de controle, é o que sai do controlador para a planta, de acordo? Então, tá clara esta conta aqui? Sim. Beleza. E se essa conta tá clara, então esta aqui também, né? KC vezes C. Tá. Por quê? De onde saiu esta parte aqui? De que cor a gente coloca? Vou colocar este azul aqui, ó. De onde saiu esta parte aqui? É a saída do controlador. O P, né? Sim, mas de onde saiu que o P é KC vezes Z? KC vezes Z, é o erro vezes o ganho no controlador. Perfeito, isso mesmo. É que isso aqui é o erro e esse daqui é o ganho do controlador. É simplesmente aquele esquema. É aquele esquema de que no diagrama de blocos, a saída de um bloco é igual ao que tem no bloco vezes o que entra no bloco. Sempre isso. Simplesmente, a saída de um bloco é igual ao que tem dentro do bloco vezes o que entra no bloco. E essa continha que a gente está fazendo aqui o tempo todo, se vocês percebem, né? Então, se eu analiso aqui, ó, eu vou chegar mais perto aqui, ó. Se eu analiso isto aqui, esta bola amarela que eu estou fazendo, o que eu tenho ali? Que a temperatura é igual a 1 sobre tau S mais 1, que é a caixinha azul, vezes o P linha ali, que é o valor na bolinha roxa. Se eu analiso esta caixinha aqui, o que eu tenho? Que o P de controle é o KC do meu bloco vezes o erro que está entrando. Beleza. Mas o que o erro é? O erro é o R menos tracinho verde. Mas quem é tracinho verde? Tracinho verde é bloco vermelho vezes tracinho preto, onde tracinho preto é T. Tá tranquilo isso aí para todo mundo? Alguma dúvida? Tranquilo. Beleza, então olha só, agora que a gente fez isso, lembra, o meu objetivo a pergunta era,
que acontece se nessa planta que eu tenho, uma planta de primeira ordem, eu coloco um sensor, perdão, coloco um ganho proporcional e na referência, no valor desejado, acontece um degrau, um step. Tá, nesse caso, eu acho que um step. Eu quero saber o que acontece com o erro quando passar muito tempo, ou seja, meu sistema vai funcionar depois de um tempo que eu deixe passar o sistema se corrigindo, será que a temperatura na saída vai chegar no valor que eu queria, que seria no caso esses 20? Essa é a nossa pergunta. Como que a gente faz a análise matemática disso? Olha só. Se o erro aqui, ó, desta equação aqui, esta aqui tá tranquila? Lígia. Não, desculpa, essa não. Essa aqui, ó. O erro é o que entra, né? É a referência. Menos o K no sensor vezes... Ah, tá. Daí o T vai ser a planta vezes o ganho do controlador vezes o erro. Tá, sim. Tá certo? Então, olha, o T, que é esta bola preta aqui, ó. Esse T aqui, ele tá aqui, ó. Quem que é o T? É né, a planta vezes o P. Então, eu simplesmente substituí aqui, olha, a planta... a planta aqui, ó. Não, mentira. Aqui, ó. A planta vezes o P. Mas quem que é o P? Quem que é o P? É o KC vezes o erro, não é? Sim. Então tá aqui, ó. Não sei se está muito rabiscado aí. Dá de entender o que a gente está fazendo. Simplesmente, o que é o erro? Se você vai fazendo as contas para trás do erro, então você tem que o erro é o R menos o K do sensor vezes o TS. Só que o que é o TS? O TS é a variável de saída. Vai ser a planta, que é azul, vezes o P'. Mas o que é o P'? O P' é o KC vezes o erro. Então tá aqui, ó. Deixa eu dar uma limpada aqui. Ó, o R menos o K do sensor vezes a planta vezes o KC vezes o erro. Olha só, agora nessa equação ali, se eu organizar ela numa função de transferência, o que eu quero, voltando ao enunciado, digamos, o que eu quero saber? Eu quero saber o que acontece com o erro se eu se eu divido o erro vezes a referência, o que eu estou fazendo? Esse erro vezes a referência vai ser uma função de transferência que diz o quê? Se eu fosse fazer isso num bloco, como seria? Eu teria uma caixinha, onde sai o que, Lígia? Que sai o que entra dessa caixinha? O que sai é o erro e o que entra é a referência. Perfeito. Que é o que estou te perguntando, porque a pergunta é o que acontece com o erro, perdão, o que acontece com o erro quando a referência é um degrau, neste caso desta planta que eu tenho aqui. Então vejam, eu fiz estas contas para poder obter esta caixa, este bloco aqui. Tá certo? Vocês estão enxergando esse bloco aqui, ó? Olha, o erro e a referência. Se você pega essa referência e passa para dividir, e pega esse corchete que está ali e passa para o outro lado também a dividir, que é o que está aqui na linha seguinte, ó. E que você tem ali a função de transferência entre saída erro, entrada referência. De acordo? Sim. Beleza, então deu. Como que eu faço então para testar a pergunta que me estão fazendo? Vou repetir a pergunta. O que acontece com o erro quando ocorre um degrau na entrada? Como ele se comporta ao longo do tempo? Tá certo? Então vamos ver aqui, ó. Tomem cuidado que aqui tem um -1, tá? Tá elevado na -1 isso aqui. Então, o erro sobre a referência. O que eu faço para saber quanto que o erro é?
Vocês lembram que se eu tenho essa função de transferência aqui, e eu quero saber o que acontece com o erro, simplesmente eu pego a referência e passo a multiplicar para o outro lado. Tá certo? Ou eu pego a referência e passo a multiplicar para o outro lado e aplico o quê? Teorema do valor final. Teorema do valor final. Eu quero saber o que acontece com essa relação ou com a saída e quando passou muito tempo depois de que eu entrei com um degrau. Tá certo? Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Pega esta referência aqui, ó, e joga ela para multiplicar aqui. Quando você fizer isso, então você já tem pronto o erro e a tua função de transferência e a entrada. Neste exemplo, o que seria a entrada? Vamos soltar a Lígia um pouco para ela descansar. Lígia, Marcel. Valeu, Lígia. O que seria essa entrada, Marcel? Esse R de S nesse nosso exemplo seria o quê? Seria o set point. Seria o set point. E como que é o set point em Laplace? Como você escreve essa bola verde aqui em Laplace? Bom, seria... O degrau é 1 sobre S apenas, né? Exatamente. Mas o degrau é de quanto? De 10, nesse caso, né? Perfeito. Então, olha só. Este R aqui, ó. Onde é que eu tô? Este R aqui, que eu acabei de fazer verde aqui, ele seria 1. Deixa eu fazer de verdinho aqui, ó. Esse degrau seria no nosso caso. Lembra que no nosso caso, tá? É a referência ali, ela pulou 10, né? Então é 10 sobre 10 dividido S, pode ser? Sim, isso aqui é um degrau de 10, não é? Sim. Beleza, então esse erro que está ali é o corchete vezes esse R de S. E esse R de S é 10 sobre S. Ou se você quer, em vez de usar M, pode dizer que é um degrau. Em vez de usar 10, pode dizer M sobre S só. Para dizer que é uma constante ali, um M. E no caso, o M seria igual a 10. Perfeito. Se eu tenho essa função agora, e eu quero saber o que acontece no erro, quando passar muito tempo, eu posso pegar essa equação que eu tenho, que é qual agora? Deixa eu limpar aqui outra vez. A minha equação é esta, ó. Tira este R de S daqui e multiplica aqui do outro lado por M sobre S. Tá claro isso aí? Sim. Beleza. Se eu quero saber o que acontece com esta função de erro quando passar muito tempo, eu posso usar o teorema do valor final. O que dizia o teorema do valor final? O teorema do valor final diz que quando o erro, deixa eu escrever aqui, quando o erro no tempo tendendo a infinito é igual a o limite de S tendendo a zero de quem? De E do erro de S vezes o S. Tá certo? Esse aqui é o teorema do valor final. Se você quer ter uma ideia de quanto que é o erro quando o tempo seja muito grande, você pode fazer o quê? Pegar o valor do erro em Laplace, multiplicar por S e fazer isso aí, o limite disso aí com S tendendo a zero. Aí você vai saber quanto que é o erro quando o tempo tende a infinito. Então o que a gente vai fazer? Vai pegar esta expressão aqui e vai fazer isso. Então, qual que é a primeira jogada para aplicar o teorema do valor final? Olha aqui, ó. Vou multiplicar ele por S. Então, a gente pega essa expressão aqui e multiplica por S. Já estou fazendo o teorema do valor final, ok? Então, o teorema do valor final, então eu vou multiplicar por S. E vou fazer o limite disto aqui, onde S tende a zero. Agora, isso aqui em vez de S, então agora o que eu vou ter aqui vai ser um T
fazer para o outro lado melhor aqui, ó. Este S aqui agora virou um T tendendo ao infinito. Que é o que o teorema do valor final diz. Se você quer saber quanto que é uma variável, qual é o valor de uma variável quando t tende a infinito, você pega ela em Laplace, multiplica por S e faz o limite de S tendendo a zero, que é o que nós estamos fazendo aqui. Tudo que está aqui era o erro, multipliquei por S e agora eu vou fazer o S tender a infinito. Beleza, então essa é a conta que é feita aqui e a resposta nos diz que o erro dá isto aqui, ó. Quanto nós esperaríamos, se o sistema, Marcel, se o sistema tivesse funcionado perfeitinho como nós queríamos, quanto que deveria ser esse valor? Como assim? Esse valor aqui, o erro tendendo ao infinito deveria ser quanto, se estivesse funcionando bem? Teria que ser 0, né? Zero, né? Eu esperava que desse zero. Eu gostaria que esse sistema aqui, quando eu desse o step de 0, de 10 para 20, eu esperava que depois de passar um pouco de tempo, ele chegasse a 20 e, portanto, o erro fosse zero. Mas fazendo esta conta aqui, eu encontro outra coisa diferente. Olha, eu encontrei que esse erro, aplicando o teorema do valor final, deu esta conta aqui, ó. O que acontece se o K do sensor... Imagina aí que só por questões práticas, se o K do sensor fosse 1 e o KC aqui, ó, o K do controlador fosse 2. Quanto que seria o erro no regime permanente? 1/3? 1/3, né? Beleza. Como que eu posso fazer para deixar esse erro menor? O que eu poderia fazer? Teria que... Teria que aumentar esses valores? Esse K do sensor aqui sou eu que mando em cima dele, tá? Eu que defino. O K do sensor é do instrumento. Aqui eu não posso fazer muita coisa, não. O fabricante me vendeu e me disse que esse instrumento tinha este K. Mas neste K eu posso mudar. O que você faria, então, para deixar o teu sistema melhor? Eu aumentaria o KC, que daí vai ter um valor menor. Exatamente, né? Então, se você aumentar esse KC, o teu erro vai ser menor. Mas você percebe que, de todas as formas, por mais que você aumente ele, né, ele pode ser um número muito grande. Sim. De todas as formas, sempre vai ter um pequeno erro. E você percebe que esse erro que está ali, ele não depende do tempo. Então, o que significa isso aqui, na hora da prática? Que se você tem um sistema, uma planta de primeira ordem, que foi o que a gente viu aqui, uma planta de primeira ordem, vai ser a primeira ordem, né? Esta planta azul aqui, com um controlador proporcional, e acontece um degrau na entrada, você vai ter que, na saída, a tua variável de saída, que deveria sair daqui e chegar aqui, isso aqui é o que você queria, ela, no final das contas, ela vai fazer assim, ó, ela vai sair daqui, mas não vai chegar. Vai manter sempre aqui um erro constante, ó. Depois de um pouco de tempo, este erro que está aqui vai se manter sempre. Isso aí é o que a gente chama de offset, tá certo? Então, você queria que ele passasse para 20, ele ficou em 19. Ele subiu de 10 até 19 e ficou ali, e não vai ter como ele corrigir esse pequeno erro, de acordo? Esse daí é um problema do controlador proporcional, que é o que está aqui, não? Olha lá. Vamos ler aqui o texto aqui, ó. O controle proporcional simples, né, que é esse que a gente está aplicando, não consegue eliminar erros no sistema, no regime permanente, que acontecem depois de uma mudança de set point, devido a uma perturbação sustentada constante. Ou seja, se esse set point aqui, ó, teve uma variação em forma de degrau, tá? Degrau, um step, então o controlador proporcional ele não consegue resolver esse problema. Ele vai tentar resolver, né? Ele vai te aproximar e dependendo de quanto que esse valor proporcional quanto maior for o KC, melhor. Mas você não pode aumentar demais também. A gente vai ver depois porque você não pode aumentar demais. Mas de todas formas sempre vai ter esse erro constante. Não vai chegar a zerar o erro. Então, em algumas aplicações de controle onde o offset, né, esse offset é esse erro constante que vai ficar ali, esse erro permanente, podem ser toleradas, então o controle proporcional é conveniente devido à sua simplicidade. Então imagina lá que você tem o controle de um nível de um tanque.
e você tem que encher o tanque até 10 metros. E quando você aplica um controlador proporcional, você começa a encher o tanque e acontece que ele, em vez de chegar em 10 metros, ele fica em 9 metros e 50 centímetros. Se para você esses 50 centímetros de erro não é grande problema, você consegue tolerar esse problema, então você simplesmente deixa assim e toca com um controlador proporcional, mesmo sabendo que ele não vai zerar o erro. Mas se você está fazendo outras coisas que você não pode permitir que exista um erro de regime permanente, então você tem que resolver esse problema. Mas se a tua aplicação é simplesmente um controlador que não importa muito, assim, né? Você precisa uma precisão, mas não tão perfeita assim, você deixa proporcional. Se você precisa algo que zere o erro, então você vai ter que usar o controle integral. Que controle integral faz? Na realidade, o controle integral ele trabalha junto com o proporcional, né? Você nunca vai ver um controle integral sozinho, um controle I. O que vai aparecer é um controle proporcional com o integral. Então, olha aqui, ó. O que seria agora, então, o meu controlador? O teu controlador, que é a saída do controlador deste P aqui, ó, ele vai estar composto de uma parte do regime permanente, tá certo? Parte do regime permanente e vai ter uma parte aqui, ó, que tem a ver com a integral do erro. Integral do erro. Beleza? Então, naquela caixinha aqui, ó, nesta caixinha, que é o controlador, em vez de ser simplesmente uma constante, agora eu vou ter ali, além de uma constante, uma integral. Todo erro que aparecer ali, eu vou integrar ele. De acordo? Esse é o controlador integral. Esse controlador integral, né, aqui está escrito erro, tá? Isso aqui é erro. Deixa eu colocar aqui, ó. Estou integrando o erro. Então, esse controlador integral ele vai ter aqui uma variável que você pode mexer nela, tá? Que chama-se tal i, que é o tempo de integração. Este número aqui você pode mudar ele, você pode trocar o valor desse tempo integral aí, desse tal i. Então, se um processo está no regime permanente, no controle proporcional, então o erro é constante, o que a gente acabou de ver, né? Olha só. Se você tem uma planta ali, onde existe uma mudança de degrau na entrada, na referência, tem uma planta de primeira ordem ali, o erro sempre vai existir, por menor que ele seja, sempre vai existir. Então ele diz aqui que a equação 3 indica que o sinal P varia com o tempo até que o tempo chega, né, a zero ali, né, o tempo aqui. Quando a ação integral é usada, o sinal P atingirá o valor que leva o erro a zero no regime permanente, após uma mudança de referência ou na perturbação. Que significa isso aqui, ó? Isso aqui é uma coisa importante. Vou voltar lá no começo do... Deixa eu dar uma apagada aqui. Estraguei tudo isso aqui. Mais rápido fazer outro. Planta, controlador, instrumento, comparador. Malha fechada, então é isto aqui, ó. Comparador, aqui entra com menos, aqui entra com mais. Beleza. E na minha planta eu tenho às vezes também perturbações. Então eu tenho aqui set point e tenho por aqui perturbações. Aqui eu tenho a minha variável controlada, ou variável de processo também se chama. E aqui na entrada tenho a minha variável manipulada, que vai receber o sinal de controle, que é o que sai daqui, que sai do controlador, que o controlador recebe o erro. E aqui eu tenho o meu medidor, meu instrumento. Beleza. Olha só, imagina que a tua planta é esta aqui, né?
a variável de saída está sendo exatamente a que você quer. Essa variável de saída aqui está no valor certinho que você queria aqui, no valor de set point que você queria. Você queria 20 e ela está em 20. Quanto que é o erro, Marcel? 0. 0, perfeito. O que acontece, pergunto eu, o que pode acontecer, Marcel, para que esse erro não seja mais 0? Que situação poderia acontecer para que esse erro deixe de ser 0? Uma mudança de set point ou alguma alteração nas perturbações ali. Perfeito. Então, essas perturbações aqui, se elas se mexem, se bagunçam, por mais que o set point continue sendo o mesmo, esta planta aqui vai sofrer um problema e esta saída aqui vai se alterar e ao chegar aqui o erro vai aparecer. Então, isso é bom de lembrar, sempre o controle trabalha em duas situações, ou porque você trocou o set point, ou porque apareceram perturbações. Então, o controle tem que trabalhar. Eu digo que o controle trabalha é quando o erro é diferente de 0, porque enquanto que o erro seja 0, né, este erro sendo 0 aqui, esse controle não vai trabalhar. A única parte desse controle que vai trabalhar é aquele P barra que aparece. Vocês viram que o P, deixa eu colocar aqui outra vez, ó, Ctrl Z aqui, ó. O P de desvio é igual ao P barra mais alguma coisa aqui. Mais alguma coisa aqui, ó, que depende do erro. Novamente, pode ser multiplicando, pode ser integrando, o que seja. Este P barra aqui é o único que trabalha se você não tem erro. Se você tiver erro, então vai ser o P barra mais alguma coisa que é a função do erro, para gerar o sinal de controle. E esse sinal de controle aqui é este P de desvio aqui, ó. Ok? Então, o que ele está dizendo aqui? No caso do controle integral, você vai ter aqui, olha, o P, na realidade isso aqui seria meio que um P de desvio aqui, ó. Ele vai depender do P barra, que é o do regime permanente, quando não há erro nenhum, quanto que tem que ser esse valor, e esta parte aqui que vai depender, então, também da integral do erro. Se um processo está no regime permanente, já limos isso aqui. Então, olha aqui, ó, quando a ação integral é usada, o sinal de P atingirá o valor que leva o erro a 0 no regime permanente. O P vai ir trocando, o P esse aqui, ó, vai ir trocando até que o erro seja 0. Quando acontecer o quê? Quando a referência mudar ou quando aparecer uma perturbação. Esse comportamento do erro não acontece se o elemento de controle saturar. O que significa saturação aí, Marcel? O que tu acha? O que seria um exemplo disso aqui, ó? O comportamento do erro deve ir para 0, mas ele não vai ir para 0 se o elemento de controle saturar. O que significará isso? É quando, pelo que eu me lembro, não existe sentido ficar aumentando, aí chega num passo que qualquer alteração não vai mudar no processo, alguma coisa assim. Isso, algo assim, exatamente. É como se você, por exemplo, dissesse esse controle que a gente está inventando aqui, né, esta caixa aqui, ó. Estamos fazendo aqui este controle, né? Tá tudo funcionando, pá, houve uma perturbação, houve uma mudança no set point e aí o controle começou a trabalhar. Só que aí o controle chegou e disse, olha, é para dar 50 voltas na válvula. Tá? E aqui tem uma válvula aqui. Deixa eu trocar de cor aqui. Esta aqui é a válvula. Válvula. Só que a válvula só tem 30 voltas, então por mais que o sinal de controle diga gira 50 voltas, se ela conseguisse girar 50 voltas, ia dar certo, a planta ia reagir e o erro ia para 0. Mas se você diz para ela fazer girar 50 voltas e a válvula só tem 30, ela saturou, ou seja, você está mandando ela fazer uma coisa que ela não consegue mais fazer. Então, isso é uma coisa importante, por isso esse sinal de controle é um sinal importante de você sempre plotar ele e olhar para ele para saber se o teu elemento final de controle aqui, que no caso é a válvula, se ele vai conseguir obedecer esse sinal de controle que você está mandando. Porque pode ser que na teoria você diz, olha só que beleza, meu sistema está certinho, eu estou controlando ele, beleza. Mas na prática, aquela válvula não consegue girar 50 voltas, então não vai chegar lá, o sistema não vai funcionar. Isso é o que se refere à saturação.
O gráfico da saturação é um gráfico assim, ó. O gráfico da saturação é um gráfico assim. O que significa esse gráfico aqui? Que quando você aumenta, esta aqui é a entrada, tá? Vamos chamar ela de entrada de input e esta aqui é a saída de output. Se você aumenta um pouquinho a entrada, a saída vai sair. Beleza, você girou a torneira e saiu um pouquinho mais de água. Aumentou o giro, saiu um pouquinho mais de água. Aumentou o giro, saiu... Opa. Aumentou o giro da válvula, da torneira, saiu um pouquinho mais de água. Aumentou o giro, saiu um pouquinho mais de água. Você quer aumentar o giro, não vai sair a mesma água, você não pode dar mais voltas. Ah, não, eu quero abrir mais a torneira, você pode mandar o que você quiser que não vai sair mais. E a mesma coisa ao outro lado, né? Você fechou, começou a fechar a torneira e começou a sair cada vez menos água, cada vez menos água. Você foi fechando a torneira, foi saindo menos água, foi saindo menos água. Até que vai chegar um momento em que você não consegue fechar mais a torneira do que totalmente fechada, né? Ou seja, se você está fechando a torneira e a vazão está diminuindo, fechando a torneira e a vazão está diminuindo, chega um momento em que você fecha a torneira completamente e a vazão é zero. Não faz sentido eu fechar mais a torneira para ter uma vazão negativa. Se a torneira já está completamente fechada e eu fecho ela uma volta a mais, não significa que a vazão vai começar a ter o sentido contrário. Tá claro? Isso daí é o que se chama saturação. Beleza, o controle integral é lento em corrigir erros, pois requer o erro persista. O que significa isso aqui, que o erro persista? Porque olha só, quando você está integrando, Marcel, o que graficamente, você lembra o que significa integrar graficamente? Seria calcular a área do gráfico, né? A área debaixo da curva, né? Lembra? Isso mesmo. Por isso que o controle é tão bonitinho, porque o controle te faz lembrar dessas coisas que você estudou faz tanto tempo. Olha só, o que é a integral de uma curva? Você tem aqui uma curva, ó. O que significa integrar essa curva? Significa que eu vou pegar essa curva e vou medir, né? Vou quebrar aqui em pedacinhos, se você quiser, tá? E vou medir toda esta área debaixo da curva. Beleza. O que ele está dizendo aqui, ó? O controle integral é lento em corrigir erros, por quê? Porque requer que o erro persista. Então, se esse gráfico aqui é gráfico do tempo, ou melhor, é o gráfico do erro no tempo, para que esta área aqui seja suficientemente grande, tem duas opções. Tem duas opções. Ou eu preciso que essa curva ela seja uma curva alta, né? Que esse valor aqui seja grande, ó. Ou que esse valor seja grande. Ou seja, se eu tenho um tempo pequeno, só até aqui, ó, esse valor dessa área vai ser pequenininho, por mais que este erro aqui, ó, seja grande. Por outro lado, se eu tenho um erro pequenininho e ele dura um monte, pode ser que essa área debaixo da curva, ainda que o erro seja pequenininho, essa área debaixo da curva vai começar a aumentar. Então, isso é o que ele está dizendo. Para que o controle integral se toque, se mexa, ele precisa ter uma boa área debaixo da curva. Que ela é razão de quê? De que o erro, você tem um erro pequeno que durou muito tempo, ou você tem um erro muito grande que durou pouco tempo, ou a combinação dos dois, né? Um erro muito grande que durou muito tempo. De toda forma, ela é lenta por isso, porque, olha só, por mais que o erro seja pequenininho, ele vai ir somando área, Então, o controle vai continuar trabalhando, ainda que você tenha um erro pequeno, vai continuar trabalhando o controle, que é o que não acontecia no caso do proporcional. No caso do proporcional, o erro chegou ali a um valor, né? Lembra que a gente calculou ali, deu 1 sobre 1 mais K do sensor por KC, e não tem nada mais que fazer, esse erro vai permanecer. Se eu estivesse usando o controle integral, ele ao ver que existe um erro, por menor que ele seja, se esse erro dura um bom tempo, essa área debaixo da curva vai ser significativa e o controle vai trabalhar para eliminar esse erro. Beleza, então, por algum tempo, por outro lado, o controle proporcional atua rapidamente, né? O integral ele demora, porque ele precisa ver
é a área debaixo da curva. Isso é uma outra coisa do integral, é que ele se refere ao quê? Como ele é a área debaixo da curva, ele tem a ver com a história do erro, o que aconteceu no tempo até agora do erro. De acordo? O proporcional tem a ver com o valor do erro agora. Se o erro agora é 100, então eu vou atuar com bastante força, porque eu vou multiplicar KC vezes 100. Mas se o erro é pequenininho, o meu erro é 1, só que ele já leva 100 horas estando em 1, então também vai dar um valor grande para que eu atue com o controle integral. Então, o proporcional, ele atua de acordo com o valor do erro agora. O integral atua de acordo com o histórico do erro até agora. De acordo? Então, ali, ó. Por outro lado, o controle proporcional atua rapidamente sobre o erro quando detectado. Portanto, o controle integral atua normalmente junto com a ação proporcional. E é chamado, então, do controle PI. E esta é a formulinha do controle PI, esta fórmula que está aqui. Vocês percebem ali que basicamente o que eu tenho é uma combinação de uma parte que é função do erro de forma proporcional e uma parte que é função do erro de forma integral. Olha aqui, ó. Este erro vai multiplicar pelo KC e esta parte aqui integral vai integrar o valor do erro. Então, nesse caso, eu tenho parâmetros de ajuste, eu vou poder mexer neste KC e vou poder mexer neste tau I. O KC, eu mexo ele e vai alterar o ganho do proporcional e o tau I, o ganho do integral. Na realidade, o KC, ele mexe do integral também, né? Porque ele está nesse corchete multiplicando o integral também. Essa é, então, a fórmula. Esta aqui é a fórmula no tempo do controlador integral. A saída de controle em função do erro. Sempre. Controlador sempre. Saída de controle em função do erro. Olhem aqui, ó. Ó, controlador, o que ele faz? Usa o erro para dar a saída de controle. Usa o erro para dar a saída de controle. Se eu vou para Laplace com esse controlador, então esse aqui é o controlador, olha. P em S, E em S, ó, função de transferência, saída sobre entrada. Simplesmente, vocês sabem que em Laplace a derivada é multiplica por S e a integral divide por S, então fica bem simplesinho ali, ó. KC fator de 1 mais 1 sobre tau IS. Esse tau I é esse fator que eu vou colocar para ajustar o peso de quanto que eu quero que o controle integral trabalhe, e o KC também eu vou ajustar o peso de quanto que eu quero que o controle proporcional trabalhe. Muito bem, você pode reorganizar essa equação aí, então tem aqui, ó, KC, fator de tau IS mais 1 sobre tau IS. Assim o sinal da saída do controlador para um degrau M1 unitário. O que aconteceria se a gente fizesse a mesma conta agora, tá? A gente fizesse a mesma conta com o controlador integral. Vamos fazer aqui, vamos acrescentar uma página aqui. Vamos fazer aqui um raciocínio agora. Eu tenho ali 1 sobre tau S mais 1, que é a minha planta. E agora no controlador, eu vou colocar esse controlador aqui, ó. Perdão, esse aqui, ó. É a mesma coisa, tá? São iguais aqui. Que é o controlador PI, proporcional e integral. Então, vou colocar ele aqui, ó. É o KC. KC é um número só, tá? Vezes, abre parênteses, tau I. Tau I. Vezes S mais 1. Tudo isto aqui dividido tau IS. Esse aqui é o meu controlador agora, em Laplace. Então aqui eu tenho o meu instrumento, que é o K do sensor, lembram? Aqui é uma constante, tá? Um valor constante aqui. Aqui está a minha saída. Vem aqui para o comparador.
E aqui está o set point. E aqui esse set point entra somando e o k-sensor entra subtraindo. Pergunta: o que acontece se eu tenho um degrau no set point, um degrau M no set point? O que acontece com o erro no regime permanente? Tá, o sistema estava funcionando perfeitinho, tudo certo. O set point estava pedindo um valor lá, sei lá, 10, e eu tinha 10 na saída. Só que de repente, na entrada, eu passei, em vez de pedir 10, eu pedi 10 mais M. Então, deu um degrau de M na entrada, na referência. E eu quero saber se a minha saída aqui, vamos chamar ela de T aqui, só por colocar um nome aqui. Se a minha saída T, eu quero saber se ela conseguiu chegar lá onde eu queria que ela chegasse. Ou seja, eu quero saber se o erro chegou a zero. Como que a gente faz agora? Vamos lá, Marcel. O que a gente faz agora para fazer esse teste aqui? É o mesmo passo a passo, né? Vamos lá? O erro O erro. O erro é igual ao R A referência. menos o k-sensor vezes T. O K do sensor vezes o T. Mas você lembra o que era o T? O T vai ser o sinal do controlador, que é o P. Vou Que é colocar ele a aqui. saída, né? Tá, então eu vou colocar aqui nesse parênteses aqui onde eu tô, vou colocar então o que é o T, né? Sim. Beleza, então é o P vezes Vezes o quê? a função de transferência ali. Que vai Sobre ser tal S mais 1. 1 dividido tal. Esse tal é diferente do tal I, tal. Esse é o tal da planta. Eu vou colocar aqui um tal P. Tal da planta, tal vezes S mais 1. Beleza, mas o que é P? O P vai ser o erro vezes a função de transferência do controlador ali. Beleza, então vai ser o erro vezes KC aquela função ali, local ali, KC vezes tal IS mais 1. tal I vezes S mais 1 Dividido por tal I vezes S. dividido. Tal I vezes S, isso aí. Beleza, vamos isolar o erro. Uhum. Que entradas que eu tenho aqui? Só deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu tenho, então, o erro por aqui, tenho um erro por aqui. Tudo em S, tá tudo em Laplace. Uhum. Tenho a referência por aqui. E só, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso deixar essa equação nessa forma, ó. Erro. Dividido pela referência, né? Exatamente. Erro em S, Laplace, dividido a referência em Laplace. Quando eu não vou fazer não, tá? Mas tá aqui quase pronto. Encontrando isto aqui, o que a gente faz então, Marcel? Agora aplica o teorema do valor final, né? Mas antes de aplicar o teorema do valor final. Antes a gente, como referência a um degrau, a gente multiplica o... Isso, então eu vou dizer, beleza, isso mesmo. Então eu vou dizer aqui então que o erro em S vai ser igual ali a um monte de coisa ali que eu não fiz, aquela caixinha ali, vezes a referência em S, que na realidade seria o quê? M sobre S. M sobre S, perfeito. E agora? E agora aplicar o teorema, né? Isso, agora, teorema do valor final, o que seria então? O erro quando quando t tende ao infinito vai ser igual ao limite de S tendendo ao infinito de S vezes o erro em S. Eu estou escrevendo S maiúsculo, minúsculo aqui, mas tudo esse S aí é Laplace, tá? É a mesma coisa. Sim. Tá, agora aqui, o que? Estávamos aí, vezes o quê? S Vezes S. Opa, vezes o S. Esse S daqui é do teorema do valor final, né? Isso, uhum. E Beleza. aplicando o limite de S tendendo a zero. Ah, caramba, sim. Não vai caber aqui para mim agora.
o limite de S tendendo a zero disto aqui, agora sim, vezes um S aqui. Isso. Beleza. Esses dois S vão se cancelar ali, dá de ver já, né? Uhum. E aí você vai pegar o que está ali na caixinha, que é para ser estes monte de xizinhos aqui, né? Uhum. E vai fazer o S tender a zero. E espera-se que isso aí, você me diga depois quanto é que deu. Ok. Na realidade vai dar zero, tá? Vai dar zero. Ele vai significar o quê? Que quando você coloca um controle integral junto com o proporcional para uma entrada de degrau, ele vai conseguir levar a saída exatamente ao valor que você queria depois de que o tempo passe, tá? E o erro vai tender a zero. Mas aí essa é a continha que tem que ser feita, tá? Não vou fazer aqui. Deixa eu passar por aqui. Dá até de ver ali, né? Quando aplica o limite, ele vai entender ao infinito, só que tá elevado a -1, daí tudo vai entender a zero, né? Uhum, exatamente, exatamente. Vamos lá. Essa parte aqui eu vou pular isso aqui, vou entrar aqui de uma vez, ó. Os controladores PI, né, tendem a respostas oscilatórias, ou recept wind-up, que causam instabilidade no sistema, tá certo? Porque que acontece, né? Quando você... Aqui, olha esse desenho aqui, ó. O peso do controlador, o quanto ele vai atuar, vai depender de quanto que é a área debaixo da curva até o instante em que você está. Então, ele vai acumulando essas áreas. Então, quando ele começa a corrigir e a tua curva do erro passa do valor de set point, né, do valor desejado, então, troca de sinal. Troca de sinal, a área ela começa a subtrair ou a somar o que antes estava subtraindo. Então, o sistema ele começa a ficar um pouco oscilando demais. Isso aí chama-se de reset wind-up. Tá certo? O controle PI. Ele vai garantir que ele vai para zero, tá? É garantido que com o controle integral ali ele vai levar o teu erro para zero. Só que ele vai, de repente, começar a oscilar demais. Então, olha aqui. Caso essas oscilações possam ser toleradas, então o controlador é conveniente devido à sua rápida resposta, né? Devido a que ele está combinando o proporcional com o integral e devido a que ele vai levar o erro para zero no final das contas, né? Os efeitos negativos do PI podem ser reduzidos, incluindo uma ação derivativa. Então, para corrigir esse problema dessa oscilação, a gente pode incluir no controlador agora, então, uma parcela derivativa. Tá certo? Grandes sobrepicos podem acontecer, pois o sinal do controlador continua aumentando. Isso aqui eu estou falando da questão da área, né? Do controlador continua aumentando até que o sinal do erro é nulo. E nesse instante o controlador começa a diminuir. Isto pode causar uma saturação no sinal de saída, né? Que já falamos a questão da saturação. E o que só vai melhorar quando a integral do erro ficar suficientemente, quando o erro ficar suficientemente pequeno. Alguns controladores eliminam a ação integral enquanto que os erros são grandes. Olha só, alguns controladores tiram a parte integral enquanto que o erro é muito grande, só trabalha com o proporcional, o derivativo, e quando os erros começam a ficar pequenininhos, aí eles metem a ação integral para resolver o problema. É como o caso do proporcional sozinho, lembra? O proporcional sozinho, ele estava trabalhando e ele, no final, no regime permanente, ele deixou um erro pequeno ali, um offset que ele não conseguia resolver. Então, ali você coloca um integrativo, não desde o começo. Tem alguns controladores que só colocam o integrativo ali, só para trabalhar com esse pequeno erro devido a offsets, né? E já são as 3h10, a hora já acabou. Tá. Beleza, eu queria ter avançado mais aqui, mas acabamos perdendo um pouco de tempo. Sem problema. Eu não sei, no vídeo que vocês viram ali de quinta-feira que eu mandei para vocês, o vídeo já tinha chegado até aqui? Não sei se alguém de vocês viu aí o vídeo. Eu acho que sim, professor. Ele já tinha passado por aqui, sim? Eu vou ter que dar uma olhada de novo, mas eu acho que sim. Já tinha falado, beleza, então tá certo, não tem problema não. Eu vou ver ali aquele vídeo lá até onde que ia e aí passo para vocês este vídeo de hoje aqui. Ele já vai falar da ação derivativa. Eu queria ter chegado até o PID, mas já tá tarde, eu tenho uma aula em seguida. Mas tudo bem, não tem problema, né? Aqui vamos conversar um pouco do derivativo, como é que ele funciona, tá certo? E como que ele entra a ajudar, só bem rápido, né? O derivativo, se você tem aqui uma função e você tira a derivada dela em um ponto aqui, ó, neste ponto aqui, a derivada, vocês lembram que é a tangente, a tangente da curva naquele ponto. O que essa derivada está te indicando? Está te indicando para onde a função vai no futuro, não é?
Se você pega a derivada dessa curva aqui, neste ponto aqui, por exemplo, vai te mostrar que essa curva vermelha no futuro, a partir deste ponto aqui, ó, no futuro deste ponto, essa derivada positiva está te indicando que o valor da curva vermelha vai aumentar. Se você tira a derivada aqui neste ponto, e você percebe ali que a derivada é mais ou menos zero, você consegue pensar que no futuro a curva vermelha ela vai continuar mais ou menos igual. Se você tivesse aqui uma derivada negativa, por exemplo, neste ponto, você tira a derivada nesse ponto, você percebe que a derivada ela é negativa, então você tem a previsão de que, como a derivada é negativa, você percebe que possivelmente a curva vermelha vai descer de valor. Então, o efeito derivativo, o que ele faz é meio que prever o que vai acontecer. Então, só para pegar o gancho ali do que a gente estava falando antes, o controle proporcional atua com relação ao valor atual do erro. O integrativo atua com relação à história do erro até agora. E o derivativo vai atuar com a previsão de quanto que vai ser o erro no futuro. De acordo? Depois a gente dá uma olhada nisso aqui. Mas é basicamente essas três condições que juntam no P&D um controlador bem robusto, bem forte, porque ele está atuando com relação ao erro que tenho agora, com o erro que aconteceu até agora e o que vai acontecer daqui para frente. Ele meio que prevê isso aí para tomar ações corretivas desde antes. Beleza, pessoal? Vamos ficar por aqui então. A gente continua então na próxima aula. Valeu aí pela presença. Um abraço. Valeu, professor. Até mais.